rapaziada, vocês estão na parada, como é que eu sei? Seguinte, nós vamos aqui It 20 diferenças entre o filme e o livro da Ala Secreta. Bom, eu achei interessante esse vídeo por conta que, mano, eu tô muito no hype de Welcome to the Derry, tá ligado? Tá sendo uma série bem interessante, então bora lá ver. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e hype o vídeo aqui, rapaziada. Porque, mano, eu acho muito interessante a função do hype. Então hype o vídeo, pô. Então bora lá ver. 3, 2, 1... Play. Uma cobertura mais completa de Bem-vindos a Derry pra vocês, eu encasquetei de ir lá e ler o livro original. Eu fiquei chocada em como, nos detalhes, eles foram extremamente fiéis nos filmes de 2017 e 2019. Ainda assim, tem coisas bem grandes que foram mudadas, que fazem todo sentido. Sério? Não sabia disso não. Mano, é porque It, mano, é... Mano, vocês sabem quantas páginas tem a droga desse livro? 1000 páginas. Irmão, 1000 páginas. Senhor dos Anéis é 1000 páginas, tá ligado? Nossa senhora, deve ser muito difícil ler e, mano, eu até pensei em comprar pra ler, mas quando eu vi 1000 páginas, puta merda, desisti na hora. Porque, mano, eu já tô penando pra ler Senhor dos Anéis, tá ligado? E olha que Senhor dos Anéis, eu sei que demora pra pegar no tranco, mas quando tu pega, tu não sai. Então, eu tô ainda penando pra chegar no capítulo 200 e eu tô, tipo assim, com esse livro há um mês, tá ligado? E, mano, deve ser muito mais difícil, velho. Terem sido tiradas dos filmes, só que ainda é interessante ficar sabendo sobre elas. O livro tem 1000 páginas, então ele tem várias divisões para a leitura ficar mais digerível. No todo, ele é dividido em 5 partes. Cada uma dessas partes tem os seus próprios capítulos. Ao todo, são 23 capítulos. E cada capítulo tem as suas subdivisões. Isso deixa a leitura muito mais fluida e nada pesada. Eu sou a Lynn Lawson e no vídeo de hoje eu trago 20 diferenças entre a parte 1 do livro e dos filmes. E vamos começar direto. A abertura do livro, assim como o filme, é a morte do George. A primeira diferença, Bill realmente estava doente no livro, enquanto no filme ele só fingiu porque não queria brincar com o George. Eu acho que fizeram isso pra explorar mais a culpa que ele sentia de não ter salvo o irmão. A segunda... Mano, pior que faz sentido, tá ligado? No livro ele tá doente, tá ligado? Faz mais sentido. A diferença vem logo aí também. Quando o George encontra Pennywise no bueiro, ele diz que não pode aceitar o balão porque não pode aceitar nada de estranhos. Então a coisa se apresenta dizendo: eu, George, sou o Sr. Bob Gray, também conhecido como Pennywise, o palhaço dançarino. No filme, o nome do Bob Gray nunca é mencionado. Ele apenas aparece em um detalhe escondido, numa garrafa caída na casa abandonada, como eu mostrei pra vocês no vídeo das... Caramba, que interessante, velho. Não sabia disso não. Aparições secretas do Pennywise. Desde literalmente o primeiro capítulo, Bob Gray já é mencionado no livro. E ele vai ser muito mais explorado na série Bem-vindos a Derry. Vai ter cobertura completa da série com todos esses detalhes e curiosidades muito bem explorados por aqui. Então se inscreve na Ala Secreta para ter essa experiência completa da série. A terceira diferença ainda é sobre essa morte. No filme, depois de arrancar o braço do coitadinho do George, o Pennywise o arrasta para os esgotos e o garoto fica como desaparecido e é dado como morto. Só que no livro, um homem que morava ali perto ouviu os gritos do garoto e correu até lá. Chegou poucos segundos depois, mas o George já estava morto. Bill diz que o legista chegou a... Nossa senhora, mano, o garoto morreu de choque depois de perder o braço. Conclusão de que o George ou morreu de choque ou perda de sangue por ter tido o braço arrancado. Ao receber a notícia, a mãe teve que ser levada para o hospital e sedada. Bill ficou em choque, em silêncio, sentado na cama sem conseguir processar a notícia e o pai chorava de soluçar na sala. Os filmes deixaram tudo bem separadinho. O primeiro, ali de 2017, It, a Coisa, conta todos os acontecimentos de quando eles eram crianças e o segundo de quando eles eram adultos. Só que no livro não é bem assim. Depois desse capítulo inicial com a morte do George, já pula 27 anos e a gente tem a cena de morte de abertura de It capítulo 2, o filme no caso. Então, um capítulo para cada personagem recebendo a ligação do Mike depois. A quarta... Nossa, eu acho interessante. Recebendo a ligação do Mike. Mike. Mano, a separação do filme e do livro foi complicada porque, mano, a gente não teve tanta conexão com os personagens adultos, tá ligado? Crianças foi pra caramba, tá ligado? Pra mim, principalmente, It 2017 é muito melhor do que It de 2020, ou foi 19, It capítulo 2. Foi bem melhor, tá ligado? Mas, enfim...
acho complicado que, mano, eles separaram todas essas questões do livro e, mano, ficou muito mais maçante dos adultos do que as crianças em si, tá ligado? Depois. A quarta diferença é pequena, mas relevante. Em It, capítulo 2, o filme, Adrian, o homem que foi morto pelo Pennywise depois de ser jogado da ponte por um grupo de homofóbicos, usava um chapéu de castor. No filme, isso não tem relevância, mas no livro sim. É dito que isso irritou o líder do grupinho, ver um homem gay usando o símbolo da sua cidadezinha. No livro, o chapéu é, na verdade, uma cartola gigante de papel escrito "Eu amo Derry", com uma flor gigante que balançava para todos os lados. A quinta diferença é que temos um capítulo enorme inteiro no livro dedicado a esse grupinho sendo interrogado pela polícia até acabarem confessando que não foi um acidente derrubar o cara da ponte, foi homicídio qualificado, porque Nossa, foda, eu teria gostado de ver isso, tá? eles seguiram os dois depois da festa. Eles foram condenados e presos por no máximo 20 anos. Mereciam bem mais, né? É aqui que começam os capítulos individuais, mostrando um a um de todos os membros do Clube dos Otários e as suas reações ao receber o telefonema do Mike. A sexta diferença, e a maior de todas, é que enquanto no filme vemos eles recebendo a ligação e a sua reação por no máximo 5 minutos, no livro é muito mais elaborado. Conhecemos praticamente tudo da vida deles, desde que saíram de Derry, o que fizeram, com quem estão. Por exemplo, Stanley era um contador e ficou rico trabalhando pra gente grande. Conheceu a sua namorada na faculdade e se casaram logo depois. Bill fez faculdade de escrita criativa, mas abandonou porque lá suas histórias de terror eram sempre ridicularizadas. Seu primeiro romance foi vendido pra uma editora e depois disso virou celebridade. A sétima diferença é sobre o Rich. No filme, ele é um comediante de stand-up. Acho que em 1984, época em que o livro se passa, isso aí nem deveria existir, ou não era muito popular. Então lá, Rich é na verdade um apresentador de programa de rádio, ainda comediante, famoso por fazer vozes de personagens. Ele é bem conhecido Legal. e quase rico. A oitava diferença é Ben. Ele não é só um arquiteto de sucesso, é o arquiteto mais famoso do país, fazendo os projetos mais ambiciosos e conhecidos. Legal, mano. Eu acho muita diferença do que foi mostrado no filme, tá ligado? Eles só falaram que ele é bem sucedido, não o cara mais foda de arquitetura do planeta, tá ligado? Ultra rico. Do planeta não, do país. Ele tem um jatinho e uma pista de pouso na sua fazenda, e ele mesmo que pilota. E ele não guardou o bilhete da Beverly na sua carteira. O que ele tem para se lembrar de Derry é a cicatriz em forma da letra H que o Henry Bowles fez na sua barriga. Nona diferença, a bendita da tartaruga. Ela não apareceu nos filmes, mas é uma entidade, assim como Pennywise, mas oposta a ele, do bem, e ajuda as crianças. Ela é mencionada por Stanley, que diz: "A tartaruga não pôde nos ajudar", depois de receber a ligação do Mike. Décima diferença é que eles tinham sonhos, mais especificamente Stanley e Bill. Stan acordava pensando: "Eu sei o que tem de errado comigo". Ele sempre sentia que algo havia acontecido, algo que não foi terminado como deveria, mas os sonhos sumiam rápido e ele sempre se esquecia. Já Bill nunca sequer se lembrava de sonhar, só soube porque a sua esposa contou que às vezes ele falava baixinho coisas que ela não conseguia ouvir, e por vezes até chorava enquanto dormia. Diferença Caramba. número 11. Stanley descobriu que o Bill se tornou escritor alguns meses antes de receber a ligação do Mike. Ele encontrou os seus livros e reconheceu o nome. Nesse tempo, leu todos os livros publicados, feliz pelo amigo, com saudade. Pensou em ligar pra ele. Foda, mano, foda. Faz o W pro Stanley, faz o W. Mas nunca ligou. A 12ª diferença é que, no filme, ao se matar na banheira, o Stanley parece tranquilo. Ele até sorri e fala de Bill, uma referência a ele ter se reconectado com ele através dos seus livros. Só que, no livro, ele se tranca no banheiro, e quando a sua esposa abre, ele está com uma expressão de pavor, com os olhos arregalados e a boca aberta. A diferença 13 é que eles não esquecem da mesma forma. No filme, a gente vê que eles esqueceram completamente de Derry e tudo o que aconteceu lá, e iam lembrando conforme reviviam tudo e quanto mais perto estavam de Derry. Já no livro é diferente. Não é que eles esqueceram, apenas nunca pensavam sobre isso. As memórias estavam lá, mas trancadas, por isso os sonhos estranhos. Assim que o Mike liga, todos começam a lembrar de tudo, menos da coisa. Eles lembram da morte do George, lembram da escola, da cidade, lembram que havia um mal horrível e que enfrentavam algo muito ruim. Lembram principalmente da promessa que fizeram, por isso ninguém hesitou. Assim que receberam a ligação, imediatamente todo mundo aceitou ir até lá. A diferença número 14 é sobre as suas vidas depois que saíram de Derry.
Mano, eu acho interessante. Ô, Matheus, porque, é verdade que a Bravo vai fazer uma tal de Black Friday esse ano? Primeiro ano, Black Friday da tá Bravo ligado? Concurso. Porque, mano, tipo, Beleza, o que eu vou ter trabalho acesso então nessa Black? gigantesco na vida deles, cara. Deve ter sido muito complicado esquecer isso, porque, mano, obviamente, foi o que ela falou, as memórias não estavam trancadas, mas elas estavam profundas, não podiam ser acessadas, tá ligado? Seria praticamente como se, mano, pense numa plataforma inerte imediatamente dentro de você, é quase isso, tá ligado? É basicamente o que ela falou, tá ligado? Como se suas memórias estivessem presas, porque a coisa tem influência sobre a cidade, sobre suas memórias. Mas assim você sai da droga da cidade, você perde um pouco das memórias da coisa, do it, tá ligado? De tudo aquilo que aconteceu. todo mundo aceitou ir até lá. A diferença número 14 é sobre as suas vidas depois que saíram de Derry. Eles eram muito sortudos. Stanley tinha uma certeza sobre as coisas, como se soubesse o que iria acontecer. Ele sabia para qual emprego deveria se candidatar, sabia que o casamento daria certo mesmo com as famílias sendo contras. Essa certeza o deixou rico. Richie também. Ele comprava ações aparentemente aleatórias, tanto que o seu corretor ficava desesperado com as suas escolhas. Mas todas elas subiram e o deixaram rico. Bill conseguiu publicar todos os seus livros, e apesar disso ser extremamente raro, ele conseguiu se inserir em Hollywood, se tornando roteirista das adaptações das suas histórias. Se casou com a atriz mais famosa do momento que estava em um dos seus filmes. É como se ter escapado da coisa desse uma garantia de vida boa, por 27 anos apenas, é claro. Outra garantia é que, se você ainda tá assistindo o vídeo até agora, é porque tá curtindo. Então deixa o seu like aqui nele e clique em hypar o vídeo, que isso ajuda muito ele a chegar a mais fãs do palhaço assassino. A diferença número 15 é que sabemos mais das profissões deles adultos. Como eu disse, o Stanley era contador, Bill era escritor e roteirista, Ben era arquiteto. O que não sabíamos era que Ed era dono de uma empresa de limusines que atendia clientes super ricos e famosos, sendo motorista também. Na noite que ele viajou para Derry, ele deveria fazer uma corrida pro Al Pacino. Já a Beverly era uma estilista para uma outra marca, até o seu marido abusivo ver nela uma chance de enriquecer. Ela se tornou estilista da sua própria marca, muito famosa, fazia até desfiles, enquanto o marido era o CEO da empresa. A diferença é 16. No filme, quando Beverly diz que precisa voltar para Derry, o seu marido bate nela com um cinto e até dá socos. Ela acerta ele com um porta-retrato e foge. No livro, não. Ela derruba uma penteadeira pesada em cima dele, pega o cinto, acerta no seu rosto, quebrando o maxilar dele, depois acerta de novo no meio das suas pernas. Ele cai no chão em cima do vidro quebrado do espelho, se cortando todo. Ela deixa ele caído e sangrando e foge só com uma mochila de roupa. Na rua, de madrugada, sozinha e sem um centavo sequer, ela começa a rir sem parar. A 17ª diferença é que o Bill havia começado a se lembrar de Derry alguns dias antes de receber a ligação do Mike. É quase como se ele soubesse alguma coisa estava prestes a acontecer. Ou sentindo que a coisa estava voltando, no caso, né? Ele é o que mais tinha motivos pra se lembrar, por causa do George. Mesmo assim, nunca pensava nisso. Na faculdade, ele escreveu um conto sobre o garoto que enfrentava um monstro no porão e o vencia. E pensou que isso poderia ser sobre o George, mas na verdade, ele só falou do irmão pra esposa uma vez, dizendo que ele morreu. Não se lembrando, mas citando um fato. Ele nunca contou como ele morreu. É dito que ele não pensava em George há mais de 15 anos, ou é isso que ele achava. A 18ª diferença é que a cicatriz na mão deles, do corte que fizeram pela promessa, desapareceu depois que eles deixaram Derry, e ela voltou no momento que o Mike ligou pra eles, como se estivesse ali o tempo todo. A 19ª diferença é que quando eram crianças e fizeram a promessa, foi o Stanley, e não o Bill, que fez os cortes nas mãos de todos. Quando chegou a sua vez de fazer o corte na sua própria mão, ele brincou que ia cortar os seus pulsos. Era só uma piada idiota, mas por um momento Bill realmente achou que ele fosse fazer isso e quase foi pra cima dele o impedir. A diferença número 20 é que todos eles, todos mesmo, ao aceitarem voltar pra Derry, sabiam quase que instintivamente de uma verdade. Eles estavam indo pra morte. O Richie sabia que ia morrer enquanto se arrumava pra viagem de última hora. Não sabia como ele sabia, mas sentia que ele era um homem morto, que teve a chance de deixar as suas coisas em ordem antes da sua morte. Ben se encheu de uísque, usando uma técnica
louca lá pra não ficar bêbado, sabendo que nunca mais voltaria ao seu bar favorito. Enquanto ele ia embora, o barman podia jurar que o Ben já estava morto em algum lugar, e aquele era apenas o seu fantasma. Quando ele saiu, o amigo sabia que nunca mais o veria de novo. Ed prometeu à esposa que voltaria, mas sabia que estava mentindo. Eu tô chocada em como esse livro é bom. Eu tô amando ler ele. Logo, logo eu trago a parte 2 desse vídeo aqui, falando mais diferenças entre o material original e os filmes. Mano, eu acho interessante demais, velho. Porque, mano, eu tô muito nesse hype do de It. Mano, foda, tá ligado? Eu acho que eu vou atrás pra comprar o livro, mas não agora, tá ligado? Deixar o hype passar da série e aí eu vou atrás de ler. Mas eu tenho que terminar Senhor dos Anéis e eu ainda não tô nem na metade, cara. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ler esses livros. Bom, pessoal, eu sou o Vitor, espero ter gostado. Deixa o like e tchau.